E aí, pessoal, bora para uma viagem no tempo? Hoje, aqui no nosso Santo do Dia, a gente vai contar a história de um herói de verdade, lá do comecinho da igreja. Se preparem, porque a aventura vai ser incrível. E aí, já pararam para pensar nisso? Imagina só, a gente está lá atrás, no tempo do Império Romano, um lugar gigante e superpoderoso. Naquela época, ser amigo de Jesus era tipo o começo da maior aventura que alguém podia viver. E era uma aventura cheia de desafios, viu? Então, o cenário da nossa aventura é Roma. Pensa num lugar enorme, o centro de tudo. E no meio daquela multidão toda tinha um grupinho pequeno de cristãos. Para complicar ainda mais, tinha um novo imperador na área, um tal de Domiciano. E ele não era muito fã dos cristãos, não. Ou seja, era preciso ter uma coragem de leão. Pois é, depois do nosso primeiro grande líder, São Pedro, a Rocha, e do seu sucessor, São Lino, aquele pequeno grupo de cristãos precisava de alguém para guiar o caminho. Sabe, alguém para ser o capitão do navio bem no meio de uma tempestade. E é aí que surge o nosso herói de hoje. O nome dele? Cleto. Algumas pessoas também chamavam ele de Anacleto. Ele era romano, mas a família dele tinha vindo lá de Atenas, na Grécia. E foi justamente ele o escolhido para essa missão tão importante. É como se fosse um time, sabe? Quando a missão de um capitão acaba, outro precisa assumir o comando para continuar o trabalho. São Cleto foi o terceiro a pegar o leme e a guiar a Igreja de Cristo. Mas, peraí, o que significa ser papa? É bem simples de entender. Pensa que a igreja é como um navio gigante. O papa é o capitão desse navio. Foi uma tarefa que o próprio Jesus deu para São Pedro lá no começo, cuidar de todo mundo. E cada papa que vem depois, como São Cleto, continua essa mesma missão. Beleza. Então, qual foi a grande missão do nosso herói São Cleto? Em uma época tão cheia de desafios, ele teve que agir como um verdadeiro líder. E o que ele fez? É isso que a gente vai ver agora. Olha só que legal, ele tinha 3 missões principais. Primeiro, ele precisava organizar a galera, porque a igreja não parava de crescer. Segundo, ele formou um super time, sabe? Ordenou novos padres para ajudar. E terceiro, ele fez uma homenagem incrível para o primeiríssimo Papa, São Pedro. Ele tinha um respeito e um carinho enorme por São Pedro. Foi ele que teve a ideia de construir o primeiro memorial, um lugar especial, exatamente onde São Pedro foi sepultado, lá no Vaticano. Era para ser um lugar de oração, para que ninguém nunca esquecesse do nosso primeiro grande capitão. E aquele número ali, 25, ele é muito importante. Sabe por quê? Foi o número de novos padres, os novos ajudantes, que São Cleto preparou para a missão. Ele era esperto, sabia que para cuidar de tanta gente e continuar espalhando a fé, precisava de um time forte, um time nota 1000. E agora, um detalhe super interessante para a gente entender o clima da época. Enquanto São Cleto estava lá, construindo a igreja na fé e na coragem, o que o Império Romano estava fazendo? Inaugurando o Coliseu, aquele estádio gigante. Isso mostra bem os dois mundos, né? De um lado a fé crescendo e do outro o poder e o perigo de Roma. Bom, e em toda a grande história de herói, chega a hora do teste final, né? Naquela época, para um cristão, o maior desafio de todos era o martírio. Era a prova máxima de coragem e de amor a Jesus. E é importante entender isso. Ser um mártir não significa perder, de jeito nenhum. Na verdade, é o maior ato de coragem. É como gritar para o mundo inteiro: eu amo Jesus acima de qualquer coisa. É o testemunho mais poderoso que existe. E o nosso herói, São Cleto? A tradição nos conta que sim, durante a perseguição daquele imperador Domiciano, ele enfrentou esse teste. Ele viveu sua fé até o fim, com toda a bravura, e completou sua missão aqui na Terra como um mártir, dando a vida por amor a Jesus. E olhem que bonito o final dessa história. Num gesto que une o começo ao futuro, São Cleto foi sepultado ali, bem pertinho do túmulo de São Pedro, o herói que ele tanto homenageou, o primeiro e o terceiro capitão da igreja, lado a lado. Tá, mas essa aventura toda aconteceu há muito tempo. O que a gente pode aprender com a história de São Cleto hoje na nossa vida? Então, vamos recapitular porque São Cleto é um super-herói da fé. Ele foi um líder corajoso em tempos difíceis. Ele organizou e fortaleceu a igreja. Ele fez questão de honrar quem veio antes dele. E o mais importante, ele não teve medo de dar a vida por Jesus. E sabe o que é mais incrível?
Até hoje, o nome dele é lembrado em toda a missa, no cânon romano. A história dele é exatamente isso, um farol. Uma luz que brilha lá do passado para guiar a gente, para nos lembrar que também podemos ser fortes e corajosos na nossa caminhada de fé. E fica aqui uma pergunta para a gente pensar, né? Na nossa vida, na escola, com os amigos, na família, como que a gente pode ser um pouquinho como São Cleto e mostrar nossa fé com coragem? Então, vamos terminar essa nossa conversa com uma oração, pedindo a ajuda dele lá do céu. São Cleto, rogai por nós. E se essa história te ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, já deixa o seu like, combinado? Isso ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas. Ah, e se por acaso você ainda não faz parte da nossa turma, aproveita agora, se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho, para não perder nenhum conteúdo sobre fé, Bíblia e muito mais. Agora, a parte mais legal, eu quero ouvir o que você achou. Já conhecia essa história? Ficou com alguma dúvida ou tem alguma ideia para um próximo tema? Deixa tudo aqui nos comentários. Pode ter certeza que eu leio tudinho e quem sabe a sua pergunta não vira o nosso próximo encontro, hein? Muito obrigado pela companhia e até a próxima!